Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos para meditar na palavra de Deus e orar por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos refletir na história de Gideão, um herói da fé que foi um dos juízes ou um dos líderes que liderou Israel em vitórias. Estamos na leitura de Juízes, capítulo 6, e também no sexto dia do nosso período de oração em favor das nossas famílias. Durante 21 dias nós estamos orando e convidamos você que está atravessando um momento difícil no seu casamento ou com os seus filhos, se você tem enfrentado más notícias na sua família, nós te convidamos, mesmo que você inicie hoje, vamos seguir nesse período de oração juntamente conosco, intercedendo uns pelos outros, clamando a Deus, como nós vamos ver hoje. Que o povo de Israel, depois de 7 anos de serem subjugados e humilhados pelos midianitas e pelos amalequitas, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou Gideão como um guerreiro valente para liderar Israel no seu livramento, na sua vitória sobre aquele povo. E o povo de Israel pôde então desfrutar paz. Nós vamos hoje ler Juízes 6 e ao final dessa leitura te convidamos a orar conosco. Nós queremos concordar com os seus motivos de oração, com a bênção de Deus Amém. Sobre a sua família. Então vamos orar, começar essa live declarando essa palavra, mas antes vamos pedir, nós sempre oramos aqui antes, não é algo como se fosse somente uma rotina, mas é porque nós cremos que nós precisamos da ajuda do Senhor para compreender a palavra de Deus, para recebermos tudo aquilo que Ele tem. Então nós fazemos uma breve oração no início e vamos orar pelos nossos motivos de oração após a leitura. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós apresentamos a ti esse momento, Pai, pedindo a tua bênção, pedindo, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e se revele a nós. Mostra-nos, Pai, as verdades, mostra-nos os ensinamentos, os princípios, Pai, que o Senhor tem dessa palavra para nós no dia de hoje, para que nós possamos aplicar na nossa vida, aplicar, Pai, na atitude que nós temos com a nossa família, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós e sobre este momento, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos ler Juízes 6, a história de Gideão. Diz assim que, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. Gaza sempre foi, desde esses primeiros anos de Israel na terra prometida em Canaã, um lugar de conflito até hoje, como você sabe. Eles não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Subiam trazendo os seus animais às suas tendas. Esses são os povos inimigos, midianitas e amalequitas. Vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Verso 11. Então o anjo do Senhor, aqui o próprio Jesus em pessoa, aparece a Gideão para o convocar para liderar Israel como o próximo juiz que eles teriam. O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo da grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Essa é uma pergunta que muitas vezes acontece no momento de dificuldade. A pessoa pergunta, Senhor, eu te sirvo, o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para Gideão e lhe disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menos menor. Aí Gideão respondeu: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e os ofereceu a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse... Só um momento. A gente vai trocar onde a gente está lendo. Verso 20, Juízes 6, 20. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, põe-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Nós vemos aqui Deus dando então um claro sinal, e isso não é apenas a história bíblica, como também aconteceu com outros líderes e heróis da fé, mas como Deus trabalha conosco. Quando Ele fala, Ele nos dá a paz dele nos nossos corações e Ele confirma de várias maneiras. É o que nós vamos continuar vendo na história de Gideão, Juízes 6, 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Esse é o nome do Senhor que conhecemos como Jeová Shalom. Pela primeira vez na Bíblia é mencionado por Gideão que ao receber essa palavra de paz do Senhor, e nós declaramos o mesmo sobre a sua vida, receba agora a paz do Amém. Senhor, porque o nosso Deus é Jeová Shalom. Esse é o nome dele, um dos nomes dele. O Senhor é paz. Então Amém. Que paz seja com seu coração também, em nome de Jesus. Naquela mesma noite, o Senhor disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá até que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui. Deus está direcionando ele a ir lá nos ídolos do pai dele e quebrar, pegar um poste que era sagrado para aquele povo e também pegar essa madeira e fazer como a brasa, como para pegar o fogo, né? A lenha
do altar para sacrificar algo ao Senhor. E assim fez Gideão. Sim, chamou seus 10 servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Nós vemos que Gideão estava com medo, existia ameaça, existia risco ao redor dele. Mesmo assim, passo a passo, ele foi sendo guiado pela paz do Senhor para obedecer às palavras do Senhor. E desde essa época, até muitos anos e séculos depois, como na história de Elias, que está registrado em 1 Reis, nós vemos que esse Deus chamado Baal era uma ameaça para o povo de Israel, um falso Deus que gerava idolatria ali nos povos ao redor, e aquilo entristecia o Senhor. E muitas vezes Baal estava ganhando a atenção do povo de Israel, como muitas coisas, muitas distrações no mundo tendem a tomar a nossa atenção. Então Gideão derrubou aquele altar específico que seu pai tinha para Baal e queimou as suas madeiras como lenha para o sacrifício que ele fez ao Senhor. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, pai de Gideão, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jeru-Baal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os medianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com um toque de trombeta, convocou os ebiezeritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Azer, Zebulon e Naftali, que também subiram ao seu encontro. Então ele convocou o exército. E o texto encerra mostrando mais duas confirmações da palavra do Senhor a Gideão, muito interessante. Gideão 6,36, já encerrando. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão todo estava coberto de orvalho. A principal mensagem que nós vemos nesse texto, compartilhamos com você hoje, é como Deus claramente se revela a nós, da maneira dele no nosso coração, e ele confirma. Às vezes nós não temos certeza se essa é a decisão que devemos tomar, se essa é a direção que devemos ir. Então nós podemos, como Gideão, fazer provas com o Senhor. Algumas pessoas eu já ouvi criticar esse hábito de fazer prova, porque como nós vamos ler nos próximos capítulos, o Senhor vai provar Gideão. Mas assim como Deus provou Gideão, Deus provou vários outros heróis da fé. Ele pediu a Abraão que oferecesse o seu único filho, Isaque, sobre o altar. Ele provou Elias, pedindo a ele que desafiasse os profetas de Baal também, alguns séculos depois do que nós estamos lendo sobre a história de Gideão. As batalhas que nós temos diante de nós não são fáceis e muitas vezes para o nosso próprio bem e para a nossa própria proteção, Deus vai nos provar. Então o que Gideão fez, o próprio Jesus o chamou,
de um guerreiro valente. Ele Amém. foi um homem que, mesmo em meio a tantas circunstâncias que lhe davam razão, motivo para estar com medo, ele foi obedecendo passo a passo a palavra do Senhor. E nós vemos como que Deus confirmou a palavra de Gideão. Deus traz incentivos. Deus conta com outras pessoas para falar conosco e confirmar a palavra dele. Deus nos dá paz. Ele vai de maneiras diferentes. Sempre que fala conosco, Deus vai confirmando a palavra dele para que nós não tenhamos dúvida. E mesmo contrário às circunstâncias, nós possamos obedecer o que ele tem a nos falar. Sim, e esse texto mostra também que não há problema em você questionar. Existem questionamentos, existe igual ele mesmo pedindo a Deus para provar. Não há problema. Deus fala muito contra a incredulidade, a falta de fé, mas o questionamento, se você precisa de uma clareza, você pode perguntar a Deus, colocar diante de Deus as suas dúvidas, os seus questionamentos, que isso ele recebe e responde, traz a graça, o favor, o amor dele. E como o Tiago estava falando na palavra, tem muitos e muitos relatos de Deus falando para não termos medo, para nós estarmos cheios de coragem, de força, de fé, no poder, na grandeza, no que ele pode fazer por nós. Então, se hoje tem alguma situação, como no início o Tiago falou, para estarmos orando nesse dia, que nós continuamos nessa campanha de oração pelas nossas famílias, que talvez tenha trazido preocupação, até mesmo medo, dúvida, incerteza na sua vida, que agora é o momento de você colocar diante de Deus, talvez até mesmo fazer uma pergunta que você quer fazer, Senhor, por que isso está acontecendo? Ou até mesmo pedir a sabedoria, o que é melhor, falar, Senhor, traz os direcionamentos, traz clareza, traz a resposta, traz o meio de nós vencermos essa situação, mostra-me. O Senhor, ele recebe o nosso clamor, a nossa oração, e ele traz às vezes através de uma palavra, algo que você escuta, ou alguma pessoa te fala, te conta uma história que parece ser a sua história. De diversas formas Deus pode responder o seu pedido e a sua oração. Sim, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós queremos orar juntamente com você. Pai, nós te damos graças porque, como Gideão bem disse ao construir aquele altar, o Senhor é paz. Amém, eu e a Rafa Senhor. declaramos sobre essa pessoa que está orando conosco agora, Recebe, a paz do Senhor, Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, contra as circunstâncias, contra as adversidades, tudo aquilo que oferece motivos para termos medo. O Senhor é paz. Amém, e nós Senhor. abençoamos essa pessoa que ora conosco agora com a paz Sim, do meu Senhor. Pai. Que guarde a sua mente, que guarde também o seu coração Em nome em de Cristo Jesus. Jesus. Trazemos diante do Senhor, Pai, nossos motivos de oração agora, Recebe, nossas Pai, petições, tudo nossas orado, necessidades, clamado, nos lembrando de que o Senhor as conhece muito melhor do que nós mesmos. Sim, Senhor. E não é pelo muito falar que nós vamos obter respostas, mas humildemente nós nos rendemos para declarar a nossa dependência do Senhor, para clamar ao Senhor, como o povo de Israel clamou, na certeza de que assim como o Senhor respondeu-lhes enviando Gideão, o Senhor também nos responderá, trazendo Amém, pessoas Senhor. que serão estratégicas para o manifestar dos seus planos em nossas Amém, vidas, Senhor, em nome trazendo de os Jesus. recursos necessários, abrindo as portas necessárias, Sim, meu Pai. fechando também aquelas que precisam ser fechadas Amém, e em cumprindo nome para de Jesus. conosco o seu bom propósito. Pai, eu e a Rafa concordamos com cada motivo de oração agora, de acordo com a tua vontade apresentada diante do Senhor, e especialmente hoje pedimos pela paz do Senhor. Amém, e por Senhor. sabedoria, clareza, revelação, manifestação da sua luz, trazendo certeza da sua direção sobre Amém, essa Senhor. pessoa que ora conosco e o seu lar. Oramos pelos casamentos que agora são Amém, apresentados Senhor, em ao nome de Senhor. Jesus. Oramos Fortalece pelos as famílias, filhos e meu pelos Pai. netos cujos Em nomes são nome de Jesus. apresentados Sim, diante meu do Pai. teu altar e pedimos que o Senhor realize os teus milagres para Amém, que em Pai. todo o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, assim como foi naquela ocasião quando Gideão envergonhou Baal e os seus seguidores e o nome do Senhor foi glorificado, deixando claro que somente o Senhor é Deus e o Senhor é paz. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje é sexta-feira, amanhã é o nosso dia de descanso. Nós não viemos aqui cedinho, que quem está aqui em Austin, nos Estados Unidos, é 6 horas da manhã que nós começamos a live. Se você está no Brasil, é 8 horas da manhã. Então amanhã é o nosso dia de descanso, mas voltamos no domingo para aqui juntos estarmos lendo, orando pelas nossas famílias. Sim, vamos ler um pouquinho mais sobre Gideão, como o Senhor contou com ele para derrotar os midianitas de forma milagrosa. Sim, e bom dia aí para os nossos pais que estão aí junto com a gente, amamos vocês.
e nos vemos. Então, Shabbat Shalom e até domingo. Amamos